Bom, amados, graça e paz a todos. Nós iremos dar continuidade ao estudo dos Evangelhos e Atos. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3 do livro, a página 35, e iremos utilizar um texto bíblico no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 1. Nós vamos iniciar pelo verso 1. E eu vou ler 8 versículos aqui. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, comia gafanhotos e mel silvestre. Pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. E eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós percebemos aqui o início do Evangelho de Marcos, dá a entender que ele irá falar sobre a vida de Jesus. No verso 1, ele começa: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho. No verso 2 ele já começa aqui a mostrar a respeito de um mensageiro que seria enviado por Deus para preparar o caminho do próprio Messias. E este homem, chamado aqui o anjo de Deus, ou seja, o mensageiro de Deus, ele é João o Batista. Lembrando que Batista não era um sobrenome, João Batista, mas era João o Batista porque ele batizava. E no capítulo 3 do nosso livro, eu gostaria de ler aqui o título, para que a gente pudesse também se referenciar. Diz assim: a história e ministério de João Batista e as tentações de Jesus. Então a aula de hoje, a proposta é justamente essa: falar sobre João o Batista, esse mensageiro enviado por Deus, que inclusive está lá no livro de Malaquias. Bom, já que eu citei, vamos ler o livro de Malaquias, que a igreja ela ordena, ela coloca na divisão do Antigo Testamento, o último livro. Nós sabemos que, na verdade, cronologicamente, historicamente, não é, e na ordem que o judeu ele colocava o Antigo Testamento, Malaquias não é o último livro, e sim seria segundo Crônicas. Mas na nossa ordenação, na nossa ordem, nossa que eu digo, os protestantes, Malaquias é colocado justamente no último livro, inclusive por conta até da mensagem que acaba aqui o livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo de número 5 e versículo de número 6, diz assim: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabemos que esse texto refere ao João Batista. No Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 13 ao verso 17, então nós temos essa referência aqui a respeito de João Batista, que diz assim, o capítulo 1, verso 13 ao 17. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar
ao Senhor, um povo bem disposto. Então nós percebemos que aqui João Batista é o dito referido Elias que Malaquias ele traz. Vou pegar mais algumas referências para que a gente esclareça essa questão de Elias referindo-se a João Batista, porque muitos inclusive acreditam que Elias viria, que o profeta Elias ressurgiria, visto que ele não morre, visto que ele é trasladado, ele é levado ao céu naquele redemoinho onde aparece no livro dos reis. Mas a própria Bíblia, aqui o próprio, na verdade, Elias, ele vai dizer que o próprio Jesus também, tanto João Batista quanto Jesus, vai dizer que Elias aqui João Batista representado pelo Espírito, pela virtude, pela forma de exercer o ministério, pela situação política, espiritual de Jerusalém, que era um perfil semelhante ao de Elias. Então, João Batista tinha características de Elias e o cenário onde João Batista estava profetizando também era semelhante ao de Elias. Não que fosse uma espécie de reencarnação, mesmo porque a Bíblia ela não ensina, não tem essa doutrina da reencarnação. Tem a doutrina da encarnação, mas não da reencarnação. Então eu quero pegar dois textos. O primeiro é Mateus, capítulo de número 11, verso de número 13 e 14. Então Mateus, capítulo de número 11, verso 13 ao verso 14. Há uma mensagem aqui esclarecedora. Então Mateus 11, verso 13 e 14. Diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Essas são as palavras do próprio Jesus, onde ele diz a respeito de João Batista. No mesmo Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, verso 12, verso 11 e verso 12, e o 13 também, diz assim. Bom, desde o 10, né? Então Mateus, capítulo 17, verso 10 ao 13. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. O Evangelho de João, não João Batista, mas João, o discípulo de Jesus, no capítulo 1, acaba de vez com qualquer possibilidade de João ser de fato Elias, literalmente. No capítulo 1, no verso 21, perguntaram ao próprio João Batista se ele era o Elias. Tal era a confusão, tal era o entendimento que Elias viria e que possivelmente era João Batista, mas na questão literal, que perguntam para o próprio João Batista. E ninguém melhor para responder, né, se João Batista era Elias do que o próprio João Batista. Então perguntaram para ele assim, no capítulo 1 de João, verso de número 21. Perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? E disse-lhe: não sou. És tu o profeta? Ou seja, o profeta que a nação tanto ansiava e esperava na história, que era o profeta de Deus, semelhante a Moisés? E ele disse: não. E no verso 22, disseram-lhe, pois, quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então nós percebemos que o próprio João Batista, ele elucida quem ele era, e na profecia bíblica, nos textos bíblicos, ele mostra onde ele estava localizado, onde ele estava de fato, onde ele entrava aí nessa história bíblica. E ele mesmo reconhecia, ele tinha consciência de si,
que ele era essa voz do que clamava no deserto. Lembrando que quem estava clamando no deserto não era o João Batista, mas era o próprio Deus, porque ele era a voz daquele que estava clamando no deserto. Por que Deus estava clamando no deserto? Deus estava clamando no deserto porque eles tinham sido expulsos do templo. Os fariseus, os escribas, os religiosos, com a sua religião afastada da lei de Deus, afastada do propósito de Deus, tinham criado para si uma religião onde invalidava pelos seus preceitos os mandamentos de Deus, aquilo que Deus tinha proposto para aquele povo, preparando inclusive para receber o Messias. Então esses líderes se apossaram dos mandamentos no sentido que eles fizeram interpretações particulares, onde eles inclusive favoreciam seus próprios interesses políticos, religiosos e etc. E eles invalidavam o próprio mandamento de Deus. Lembrando que quando Jesus vem, ele não vem para revogar, ele não vem para abrogar, como diz o texto, ele não vem para invalidar a lei de Deus. Pelo contrário, ele vem para cumprir a lei de Deus. Ele vem para satisfazer toda a justiça de Deus. E ele diz para os fariseus: vocês invalidam o mandamento de Deus pelas suas tradições, pelos seus preceitos. E ele veio para cumprir, ele cumpre tudo aquilo que está escrito na lei de Deus para satisfazer aí a justiça de Deus. Então, a gente percebe que Deus começa, o Novo Testamento começa com Deus expulso do templo. Curiosamente, acaba o Novo Testamento, no caso em Apocalipse, com Jesus expulso da igreja. Na igreja de Laodiceia, no capítulo de número 3 de Apocalipse, Jesus está batendo na porta da igreja. E ele está dizendo: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e deixar-o entrar, cearei com ele e ele comigo. Então a gente percebe que o Novo Testamento começa com Deus expulso do templo, e ele está no deserto, e o seu profeta e o seu sacerdote não é Anás, não é Caifás, não é nenhum daqueles líderes religiosos, é João Batista. Ele é o sacerdote de Deus. Lembrando que João Batista, ele é da linhagem de Levi. Ele é filho de 2 sacerdotes. Ele é o sacerdote de Deus e é aquele que está, naquele momento, sendo o porta-voz do povo concernente a Deus. Essa era a função principal do sacerdote. Como sacerdote também, ele fazia esta ponte, mas como profeta, ele fazia o papel inverso, que era a voz de Deus para o povo. Então, em João Batista, nós já percebemos que há 2 ofícios aqui, sacerdote e profeta. Né? Esse não era esse ofício, esses 2 ofícios em uma pessoa não era algo assim tão corriqueiro, tão comum. Tinha outros profetas, como por exemplo o próprio Ezequiel, que também era sacerdote. Havia também o caso de Samuel, que também era sacerdote, era profeta, na ocasião também juiz, mas isso não era tão comum assim. Mas nós percebemos que ele era profeta, era sacerdote e era nazireu de Deus ainda, ou seja, uma pessoa exclusiva, consagrada, escolhida para ser uma referência espiritual na nação de Israel. Eu quero começar a ler aqui o material que nós temos didático. Diz assim: o nascimento miraculoso de João Batista e seu relacionamento com Jesus iniciam essa terceira divisão do nosso estudo. Veremos a história desse profeta, que é mencionado por Jesus como sendo o maior nascido de mulher. Como os 2 interagiam diante de suas distintas responsabilidades para o cumprimento de toda a justiça, e analisaremos as razões do batismo de Jesus nas águas. Comentaremos sobre as tentações de Jesus, que Jesus enfrenta enquanto esteve no deserto, verificando as armas utilizadas pelo diabo para tentar derrubar o Senhor, a defesa de Cristo e o resultado final do confronto. Então, esses são os pontos propostos aí para esta aula de hoje. Então, a história de João Batista. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, verso 5 ao 25, registra que João Batista, nascido aproximadamente no ano 5 a.C., proveniente de linhagem arônica, ou seja, sacerdotal, filho de Zacarias e Isabel, 2 pessoas aí da linhagem sacerdotal, pessoas tementes a Deus,
foi uma pessoa singular e tremendamente importante no que se refere ao plano de Deus para a salvação dos homens. A Bíblia registra que o casal Zacarias e Isabel não tinha filhos e era de idade avançada, quando o anjo Gabriel revelou a Zacarias que teria um filho. Nessa revelação, afirmou que a criança seria cheia do Espírito Santo, mesmo no ventre de sua mãe, e que quando adulto não beberia vinho ou bebida forte. Sua missão seria de preparar o povo para a chegada do Messias. Quando Zacarias demonstrou certa dúvida quanto ao anúncio do nascimento de seu filho, Gabriel lhe disse que ficaria mudo até quando essas coisas acontecessem, e somente voltaria a falar no dia da circuncisão, ou seja, 8 dias após o nascimento de João. Pouco tempo depois, Isabel ficou grávida e por 5 meses ocultou-se do público. João foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Podemos verificar que essa verdade quanto a Isabel, cheia do Espírito Santo, encontra-se com Maria e a criança saltou no seu ventre. Zacarias, antes de profetizar sobre o seu filho, foi cheio do Espírito Santo. Concluímos que o Espírito Santo foi o agente divino que orquestrou aí a chamada, a chegada e a concretização da vida e do ministério excepcional de João Batista. O que nós percebemos então é essa ação poderosa do Espírito Santo, como foi na vida, como foram em todos os outros profetas, onde houve algo peculiar. Nós lembramos de Sansão, nós lembramos do próprio Samuel, que eu já citei, nós lembramos de outros mais, onde o Espírito Santo aparece orquestrando tudo, realizando tudo de uma maneira sobrenatural. Aqui estão envolvidos, inclusive, seres celestiais, o anjo Gabriel, no caso aqui, mostrando um momento especial, importante na história, divisor na história. Então aqui Deus está agindo, Deus está cumprindo aquilo que tinha falado há alguns séculos atrás. No caso de João Batista, 4 séculos atrás, aproximadamente. Então nós vemos essa ação de Deus na história. Esse homem, ele tem uma proeminência. Então aqui, nessa história da salvação, ele é aquele que vem preparando como um arauto que ia nas cidades, avisando que viria o rei, que o rei estava vindo, né? O arauto era um mensageiro, era um anunciador, então ele é aquele que prega as boas novas. João Batista, ele é o último profeta da velha aliança. João Batista está com um pé no Antigo Testamento e um pé no Novo Testamento. João Batista é aquele que Jesus vai dizer que é o maior dos profetas, que os nascidos de mulher, ele é maior. Quem declara isso é o próprio Cristo, é o próprio Senhor. E ele reconhece muito bem a importância de João Batista. João Batista inicia o ministério com a mesma mensagem que Jesus inicia também o seu ministério, onde ele diz: arrependei-vos, crede no Evangelho. Né? Ele reconhece inclusive o seu papel quando chegam a ele e diz assim: olha, Jesus está batizando aí mais gente do que você. Ele diz: não tem problema, importa que ele cresça, eu diminua, eu sou como um escravo. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sou como um escravo, o escravo que não é digno nem de fazer a tarefa mais indigna de um escravo, que era desatar as sandálias do seu senhor, porque neste ato o escravo se ajoelhava, né? Então era um homem se ajoelhando na frente de outro homem. Isso era para no ofício, se é que a gente pode chamar escravidão de ofício ou escravo de ofício, mas nesse papel do escravo era o ato mais humilhante, onde ele se humilhava ali se ajoelhando para desatar a correia das sandálias do seu senhor. E ele disse, João Batista, que nem disso ele era digno, de desatar a correia das sandálias, no caso do seu Senhor, do Messias. Ele estava ali batizando, e ele reconhece isso inclusive no batismo de Jesus, quando ele vê a grandeza. Ele disse: eu não sou digno, sou eu que necessito ir a ti para ser batizado, e não tu a mim. E aí Jesus disse: não, por agora deixa, importa que a gente cumpra toda a justiça de Deus. Né? Então João Batista não tinha crise
de identidade. João Batista, ele sabia o seu papel na história, ele sabia muito bem o que ele deveria realizar, e ele não era o protagonista, né? Pelo contrário, ele era aquele que viria mostrar quem seria o protagonista da história quando Jesus vem passando, e os discípulos, inclusive, de João Batista, que ele tinha muitos discípulos também, e alguns discípulos de João Batista depois seguem Jesus. A gente vai ver isso no Evangelho de João, capítulo de número 1, né, onde o próprio Simão, onde o próprio André, melhor dizendo, e depois o seu irmão Simão Pedro, seguem, né, a Jesus, quando ele diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles reconhecem que aquele era o Messias esperado, e João não tem crise. Os discípulos vão e o seguem, porque ele sabia o seu papel. Nós percebemos aqui também algumas outras expressões, quando diz que os profetas duraram até João. O sentido é que não há mais profeta. O sentido não é que não há mais hoje o ofício de profeta. A questão é que em João duraram os profetas e a lei, ou seja, o Antigo Testamento, a velha aliança, vai até João Batista. O Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, tem uma passagem interessante que nos elucida aqui essa questão. Estou falando isso porque é um pensamento, há uma linha, uma corrente de pensamento que declara que não existe mais hoje ofício de profeta, né? Como o Antigo Testamento, concordo que não. Como os profetas que escreviam, os escriturísticos, concordo que não. Mas o ofício de profeta existe sim hoje. Isso inclusive está relatado na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 4, no versículo de número 11, onde Paulo diz que ele mesmo, Jesus, então Jesus deu à igreja, né? Quanto a igreja, esses dons que são dados à igreja. Dons aqui, no caso, são as próprias pessoas, os ofícios, né? Nós temos dons como espirituais, nós temos dom como a própria pessoa do Espírito Santo, nós temos dons como vocações, nós temos dons como pessoas, né? Que são justamente esses 5 ministérios agindo, né, aí na igreja, como sendo para edificação, como aperfeiçoamento dos santos. Não que não haja outros dons ministeriais, né? Lá não estão alistados todos, mas ali estão 5 dons que Deus age ministerialmente para que a igreja cresça, para que as pessoas sejam, para que os santos sejam aperfeiçoados, para que a obra do ministério avance de uma maneira saudável, adequada, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o doutor. Há muitos que aceitam esses 3 de uma maneira tranquila, não há divergência nessa questão, ou seja, o evangelista, o pastor e o mestre. A divergência está em reconhecer o apóstolo e o profeta. Talvez a confusão esteja em não entender o que seria o apóstolo nos dias de hoje, ou seja, nos dias da igreja, né? O apóstolo e o profeta. Apóstolo como colégio apostólico, entendo que não existe mais. Como os 12 que são fechados, né? Os 12 discípulos de Jesus, os 12 apóstolos de Jesus, Paulo ele entra, ele mesmo reconhece, como um fora de tempo, como um abortivo, mas Paulo tem todas as características para ser de fato um dos 12 apóstolos. Ele chega a defender o seu apostolado na primeira carta aos Coríntios e etc. Então, apóstolo como os 12, reconheço que não. Porém, o Novo Testamento, ele traz, além dos 12 apóstolos, ele traz aproximadamente mais 6 ou 7 apóstolos, né? A gente vê isso em próprio Atos, nós vamos ver daqui um pouco. Então, o apóstolo aqui, entendemos que hoje chamado de missionário, é aquele que tem o seu papel de levar o evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. Seria o pioneiro, desbravador, aquele que chega em uma região, em um local onde Cristo não foi ainda anunciado. Lá ele anuncia o evangelho, ele planta uma igreja, ele constitui um pastor ou um obreiro, ali, um dirigente. Fazendo isso, então, ele vai para outra região e faz a mesma coisa. Então, esse é o papel do missionário, e depois ele supervisiona
essas igrejas que ele planta, dando inclusive suporte aos próprios dirigentes, mas emancipa-os, né? Deixa-os com autonomia naquele lugar. Então esse seria o papel do apóstolo, chamado missionário. O profeta, aqui nós entendemos que seria o pregador itinerante, aquele que leva a palavra de Deus emergencialmente, de uma maneira específica, com a mensagem específica, a diversos locais. Nós temos como o maior exemplo que eu entendo no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, inclusive, que é no capítulo 11 e lá no capítulo 21 de Atos, onde aparece um homem chamado Ágabo. Ágabo, ele é o dito profeta, aquele que vem e traz uma mensagem específica para a ocasião, uma mensagem de Deus. Então seria o pregador itinerante, não é? Então, por não distinguir, por não esclarecer o ofício hoje desses homens, então entende-se aí que não há mais o ofício de apóstolo e nem de profeta. Mas a gente tem que ter cuidado. Apóstolo, como na antiguidade, como os 12, não há mesmo. Né? Profeta, como da antiguidade, não há mesmo. Mas nós vamos aqui, para trazer mais esclarecimento, pegar os textos bíblicos. Falei, mas agora irei mostrar os textos bíblicos aqui. No Evangelho de Lucas, então, capítulo 16, verso 16, diz assim, e aqui está a questão da expressão, né? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Essa expressão, então, a lei e os profetas duraram até João, muitos entendem que seria o ofício dos profetas duraram até João, mas não é isso que o texto está dizendo. O próprio capítulo 16, no verso 29, o verso 31, ele vai elucidar essa expressão que significa a lei e os profetas. Diz assim o verso 29, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Opa, eles têm Moisés, ou seja, a lei, e os profetas, os livros proféticos. Isso é referência ao Antigo Testamento, lembrando que os judeus eles faziam a divisão, né, a Tanakh, que seria a Torá, Ketuvim e Navim, né, ou seja, a lei, os escritos e os profetas. Isso está em próprio Lucas, capítulo de número 24, quando o próprio Jesus diz que dele estava escrito na lei, nos escritos, né, nos salmos e nos profetas. Então essa é uma divisão clássica que o judeu faz. Então no verso 30 diz assim, disse-lhe ele, não Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Verso 31, porém Abraão lhe disse, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então nós percebemos aqui que a referência Moisés e os profetas refere-se aos escritos do Antigo Testamento, né? Aos escritos proféticos do Antigo Testamento. Vou aqui pegar ainda alguns textos, Atos, capítulo de número 24, versículo de número 14, para que a gente possa trazer mais material para essa discussão sobre os profetas referindo-se aos escritos, né? E não a um ofício específico. Capítulo 24 de Atos, verso 14, 24, 14, diz assim, mas confesso-te que conforme aquele caminho, a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então a expressão aqui, profetas, remete aí aos livros do Antigo Testamento. Mateus capítulo 26, verso 56. Então Mateus capítulo de número 26, verso de número 56, traz a seguinte expressão, mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixando fugiram. Então as escrituras dos profetas. Ainda mais um texto em Romanos capítulo 3, versículo de número 21, nós percebemos ainda que a expressão ela ratifica, ela reforça esse entendimento. 3:21 diz assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas,
Então nós percebemos que essa expressão, né, os profetas, refere-se de fato não a um ofício específico, mas sim a uma categoria de livros. Então nós percebemos aqui, inclusive, que há profetas no Testamento. Em livro de Atos dos Apóstolos, como eu disse, o Ágabo, no capítulo de número 11, ele aparece aqui trazendo uma mensagem específica e uma mensagem que elucida o que está acontecendo na ocasião. No capítulo de número 11, verso 27, está escrito assim: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu nos tempos de Cláudio César. Então nós percebemos aqui que há na igreja, né, e o que havia na igreja, em Atos dos Apóstolos, é dado para hoje. Né? Nós não desconsideramos os outros ofícios, mas por não entender o que é esse profeta hoje, há esse equívoco e esse pensamento sobre esses ofícios. Aqui o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, no verso 1, está escrito assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então nós percebemos aqui que há alguns profetas lá na igreja de Jerusalém. O próprio capítulo de número 13 de Atos, no verso 15, ainda vem trazendo aqui esta expressão. E depois da lição da lei e dos profetas, então percebam que há uma referência sobre um ofício de profeta e a referência entre os profetas no sentido das escrituras, não é? O próprio verso 27 aqui do Atos capítulo 13 está escrito assim: por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no cumprindo assim as vozes dos profetas que leem todos os sábados. Então os profetas eram lidos todos os sábados, ou seja, os livros dos profetas eram lidos todo sábado. Então a gente percebe que há de fato essa distinção entre profetas como ofício e profetas referindo-se aos livros. Aqui. Em Atos Apóstolos nós temos material suficiente, inclusive, para estar reforçando essa questão de apóstolos, né? Aparece no capítulo 14, verso 14 de Atos, por exemplo, apóstolo Barnabé e Paulo. Então Barnabé é tido como um dos apóstolos, né? Não quero entrar mais especificamente nessa questão, eu quero me ater mais ao profeta agora. O capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, no verso 32, vai dizer assim: depois Judas e Silas, que também eram profetas. Então a gente percebe que há, de fato, na igreja primitiva, né, esse ofício reconhecido de profeta, que era o pregador. Agora nós precisamos distinguir o que é profeta, de ofício ministerial, e pessoas que profetizam. Qualquer pessoa, qualquer crente pode profetizar, ter o dom de profetizar, né? Ou o Espírito Santo manifestado nele, o dom de profetizar. Há um texto que é clássico aqui, onde faz essa distinção, porque justamente aparece no mesmo texto o ofício de profeta, o profeta como um ofício ministerial, e pessoas que profetizam, né? Que é o capítulo 21 de Atos, no verso de número 8 em diante, vai dizer assim: no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este, Filipe, 4 filhas donzelas, que profetizavam. Então as 4 filhas de Filipe, as 4 filhas moças, virgens, elas profetizavam, né? Então elas manifestavam o dom de profecia. No verso de número 10, está escrito assim: demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Então a gente percebe aqui que há o ofício de profeta e há pessoas que profetizam. Então nesse sentido é tranquilo. João Batista, então, ele é aquele que faz essa divisão Antigo e Novo Testamento.
Então a lei e os profetas duraram até João, foram até João. João ele vem anunciando agora uma nova era. Esse texto, alguns assim não se assustam quando se fala, mas é o sentido de uma nova época, né? De uma nova página na história. Então João Batista vem trazendo agora uma nova aliança. Ele é o anjo da nova aliança. Ele é aquele que vem preparando todo o terreno para que seja semeada a semente das boas novas, o evangelho, ou seja, o rei chegou. Tanto é que ele diz que o reino de Deus está próximo, né? Arrependei-vos e crede no evangelho. Ou seja, ele está anunciando agora que o reino de Deus, ele é uma realidade que está acessível a todo mundo, né? Que está ao alcance de todo mundo. Esse é o sentido de o reino de Deus estar próximo, né? Crede no evangelho, o termo aqui inclusive na língua original, na língua grega, é um termo pisteu, vem de uma relação de confiança, de fidelidade, de lealdade. Então o reino de Deus ele está acessível a todo mundo, porque antes muitos empregavam força, se acotovelavam para entrar nesse reino de uma maneira muito sofrida, muito até mesmo agressiva, mas agora esse reino está aberto a todos, né? Esse reino está acessível a todos. O Espírito Santo seria dado sem medida. O Espírito Santo habitaria em todos aqueles que pertencessem ao reino de Deus. Inclusive, seria o próprio Espírito que introduziria essas pessoas no reino de Deus. Não haveria mais alguns poucos que seriam aqueles privilegiados onde o Espírito Santo pousava esporadicamente, né? Não haveria mais a questão de classes como sacerdotes, juízes e profetas que receberiam a pessoa do Espírito Santo, mas o Espírito Santo seria derramado agora sobre todos aqueles que participassem do reino de Deus. Não haveria mais necessidade de intermediários agora para que essas pessoas se relacionassem com Deus. Todos teriam acesso a Deus, né? O véu seria rasgado, o caminho ia ser agora criado pela morte de Cristo Jesus, o novo e vivo caminho ia ser agora aberto para que todos entrassem no santuário, na presença de Deus, no trono de Deus, falasse com Deus. Então era o rei vindo, o rei com seu reino, e o seu reino é a própria possibilidade de cada crente, de cada discípulo de Jesus e cada regenerado falar com o rei pessoalmente, né? Se relacionar com esse rei, ouvir a voz do rei, falar, sentir a sua presença, ou seja, seria a proposta da reconciliação agora deste homem perdido com o próprio Criador. Seria o retorno ao jardim do Éden. Seria o retorno agora desse homem que perdeu a amizade pelo pecado, seria agora reconciliado aqui pelo rei. Então esse é o anúncio das boas novas. O homem perdido foi novamente alcançado e achado por Deus e trazido no seu seio, trazido na sua presença pelo sacrifício do Cordeiro. Cristo viria para agora restaurar essa comunhão que foi perdida em todo o Antigo Testamento de uma maneira muito sofrida, de uma maneira muito superficial, de uma maneira muito trabalhosa, que o povo ia se relacionando ou tentando se relacionar com Deus, mas Deus para eles era muito distante, Deus para eles era uma figura até muitas vezes horrenda, de juízo, mas agora viria o príncipe da paz, viria agora aquele que estava carregando nos seus ombros o principado e a potestade. Então esse é o anúncio de João. João vem para isso, para preparar o povo para a vinda do Messias. Ele estava então arando a terra, porque a semente seria lançada pelo próprio semeador, que é o Cristo. Então nós vemos esta figura proeminente de João nesse cenário da salvação, antes que viesse Cristo. É por isso que Marcos ele começa e dá a entender que ele vai falar do Filho de Deus, de Jesus, mas ele aqui introduz essa história de João, né, de uma maneira muito sucinta, muito resumida, mas ele traz aí essa importante história. Então aqui nós percebemos que o livro ainda vai trazer algumas informações. Por exemplo, está escrito aqui na página 36
né, no segundo parágrafo. Depois da profecia de Zacarias, encontramos a seguinte informação: João cresceu, robusteceu-se em espírito, passou muito tempo nos desertos esperando o tempo de Deus para iniciar sua missão. Não há dados concretos sobre este período de João no deserto. Alguns acreditam na possibilidade de ele ter convívio com os essênios, que era um grupo que havia na época de judeus. Um grupo ascético e monástico, né? Uma espécie de monges da época, que vivia na região próxima ao Mar Morto da Judéia. Outros acreditam que Zacarias e Isabel, por serem muito idosos, morreram enquanto o filho ainda era jovem, e assim outras pessoas teriam assumido os seus cuidados. Ainda acreditam que João, por ser profeta, seguiu o padrão dos profetas veterotestamentário, isto é, teve formação ou estágio preparatório em regiões solitárias e afastadas da população geral. O que de fato ocorreu nesse período não tem grande relevância, pois o importante é saber que João estava seguindo as metas de Deus para sua vida e ministério. Quando Lucas menciona João Batista novamente, ele está percorrendo toda a Judéia ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Considerado um homem simples, que vestia roupas rústicas e comia gafanhotos e mel, foi comparado a Elias. Na verdade, o João aqui, ele está, através da sua forma de viver, da sua forma de se alimentar, da sua forma de vestir, está denunciando todo o pecado da classe religiosa, né, dos fariseus, dos escribas, ali o que tinha se tornado. Então, com essa vida simples, a semelhança de Elias também, que aparece lá, vestido de peles, de roupas de peles, né, de animais, de camelos no caso aqui, a sua alimentação muito simples, a sua forma de viver muito simples, ele estava denunciando todo o pecado, o luxo, a pompa, a forma nababesca de alguns inclusive viver, ostentando poder, né, dominando sobre a vida das pessoas, como sendo esses líderes que estavam acima de todo o povo, pessoas arrogantes, super espirituais, gente que devia ser bajulada, né? Qualquer semelhança é mera coincidência nos dias de hoje, né? Com alguns líderes religiosos que nós temos no nosso país e por aí afora. Então ele estava denunciando com a sua própria vida, assim que o profeta fazia, não só a sua mensagem, mas o seu estilo de vida, denunciava aí o pecado de toda a classe religiosa. Então, como esse profeta, comparado inclusive com Elias, como eu já disse, na sua forma de viver também, na sua mensagem, né? No espírito, esse é o sentido, né? O espírito de Elias, ou seja, a disposição de Elias, o ânimo de Elias, né? Estava em João Batista, o mesmo perfil, nesse sentido mais enfático, né? Nesse sentido assim, mais duro no sentido da mensagem propriamente dita, porque a ocasião exigia, ele estava agora denunciando o pecado desses líderes, a semelhança de Elias lá, o rei, a rainha e os demais, ele denunciava o pecado. Então é nesse sentido que vem Elias. E como eu já disse, então ele é aquele que clamava, ou melhor, Deus estava clamando no deserto por meio do seu profeta, do seu sacerdote na ocasião. A gente percebe aqui então que o povo ia até João Batista por conta que Deus estava na voz dele, que Deus estava na vida dele, que Deus estava conclamando o povo para o arrependimento. Então é por isso que as multidões iam até o deserto para ouvir o João Batista, porque era Deus que estava lá no deserto, não era apenas um homem, João Batista, mas a voz de quem estava ecoando ali no deserto era a voz do Criador, era a voz de Deus, que estava longe aí desse sistema religioso, estava longe desses templos, né, luxuosos que havia na época, ali em Jerusalém. Não estava com sacerdote, não falava por meio do sacerdote, embora fosse uma estrutura religiosa, inclusive veterotestamentária, estabelecida por Deus, porém se tornou de tal maneira essa estrutura, onde Deus rejeita, onde Deus não tem compromisso com a religiosidade, Deus não tem compromisso com títulos, nomenclaturas, com templos.
Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus tem compromisso com Ele mesmo. Ele jura por Ele mesmo, Ele é fiel a Ele mesmo, né? Ele honra a sua palavra. Deus tem compromisso com essas coisas. Então Deus não tem compromisso com uma certa religião, com uma certa denominação, não tem compromisso com pessoas só porque tem títulos, não é? Deus tem compromisso com, inclusive, uma pessoa que se sujeita a Ele, e no caso aqui era João Batista. Isso nos traz hoje uma reflexão no cenário que nós vivemos no nosso país, no Brasil. Quantos líderes aí religiosos, quantos templos suntuosos, quanta pompa, quanta arrogância, né? Homens que querem decidir sobre a vida das pessoas, homens que são os detentores aí do patrimônio que tem construído, e Deus não tem nada a ver com essas coisas. Deus está muitas vezes em uma choupana, Deus está muitas vezes em um casebre na periferia, Deus está muitas vezes em algumas praças, em algumas casas, em algumas esquinas. Deus está muitas vezes em locais que não tem nada a ver com todo esse amparato religioso. Deus está na voz, na boca e na vida de muitos anônimos e muitas pessoas simples. Deus está muitas vezes clamando no deserto das esquinas das nossas ruas. Deus está clamando muitas vezes ali nos prostíbulos. Deus está clamando nos pontos de tráfico. Deus está clamando ali na Cracolândia. Deus está clamando lá entre os ribeirinhos. Deus está clamando lá entre os quilombolas. Deus está clamando em tantos lugares à margem da sociedade. Deus está clamando em tantos lugares que nós não acreditaríamos que Deus estivesse, porque nós acreditamos que Deus está no templo. Deus não está no templo. Aliás, Deus também está no templo, mas não só no templo. Deus não é enquadrado. Deus, ele não é colocado numa caixa religiosa. Deus, ele extrapola tudo isso, né? O Novo Testamento nos mostra que não há mais essa questão. A lei, essa estrutura toda religiosa, ela foi desmontada. Inclusive nós vemos isso em Evangelho de João, capítulo de número 4, onde a mulher religiosa pergunta a Jesus, reconhecendo nele um profeta, disse: onde é o lugar? Ele disse: não tem lugar, mulher. A adoração é espírito e verdade, inclusive também no templo, não há problema nisso. Eu não estou querendo aqui fomentar a questão dos ditos desigrejados. Eu só quero dizer que nós precisamos ter um equilíbrio nisso. Nós precisamos ter uma maturidade em se relacionar com Deus na vida, fora inclusive de dias e de espaços geográficos. Nós precisamos extrapolar tudo isso. Nós não podemos desprezar essas coisas, mas não podemos também achar que é só aí, ou que isso deve ser o termômetro do nosso relacionamento, da nossa fé, da nossa espiritualidade, da nossa relação com Deus, apenas esses espaços geográficos, e que a gente deve empregar esforços tal para construir certos prédios, mesmo porque esses prédios todos, eles não querem dizer nada. Deus não veio para que nós construíssemos patrimônio aqui. Nós não estamos aqui para dominar a terra, para conquistar a terra. Pelo contrário, nós estamos aqui para usar todos os recursos para levar as pessoas à eternidade, ao céu e etc. Então fica aqui a lição, fica todo esse cenário para que a gente compare com hoje e perceba qual é o rumo que nós estamos tomando. Esta é a primeira parte da aula. Esta é a proposta de pensar sobre a vida desse profeta, o cenário, seu propósito, sua chamada e aqui o conteúdo, inclusive, que ele traz, denunciando todo o pecado dos líderes religiosos, dos governantes e de todo o povo judeu que estava ali vivendo de uma maneira, inclusive familiar. É o que o texto vai dizer, que ele veio para preparar o coração dos pais aos filhos, converter o coração dos filhos aos pais e para preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. Então João Batista também traz essa realidade da decadência familiar, da decadência das relações familiares. João Batista, como um profeta de Deus, se interessa também por essa área da vida do povo de Deus, que é a vida de relacionamentos. Então João Batista vem para enfatizar, para despertar o povo, para trazer uma luz, né, vermelha
piscando ali para que o povo seja alertado da sua maneira de viver, que não é a maneira que Deus assim propôs para o seu povo. Nem na questão religiosa, nem na questão da liderança religiosa, nem na questão dos relacionamentos. De uma maneira muito simples, João Batista vem anunciando, mas poderosa, simples, mas profética, simples, mas carregando a voz e a mensagem e o coração de Deus para aquele povo, e para que esse povo recebesse a mensagem do Evangelho, recebesse o Messias, recebesse a própria salvação, que é a reconciliação com o próprio Rei. Então nós temos aqui nessa aula, ou nessa primeira parte da aula, essa lição que fica de João Batista como sendo esse homem de Deus, e Deus também agindo na maneira que ele acreditou ser adequada naquele momento, ou que de fato era adequada, porque a religião estava impedindo, né, estava dificultando a ação e a voz de Deus. Então Deus, ele não depende dessas coisas, ele não se limita a essas coisas, estava usando o seu profeta aí para anunciar a sua mensagem. Então que possamos ficar aqui nessa lição, nessa vida de João Batista, e aí a gente percebe que não é muito diferente do nosso cotidiano, da nossa vida hoje num cenário, inclusive brasileiro. Mas que a gente possa ficar com esse alento. Deus fala, Deus age, Deus não é limitado a espaço, a dias e a pessoas. Deus é soberano e Ele age através de quem quer, da maneira que quer, quando quer. E assim nós somos gratos a Deus.